Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Obviamente, vocês repararam, o vídeo está saindo bem mais tarde do que o habitual, porque algumas coisas que são importantes para eu passar para vocês não dava para conseguir às 4 horas da manhã. Eu precisava de algumas confirmações, principalmente a respeito do que pode acontecer essa semana envolvendo o Lucas Paquetá. E eu consegui confirmação de valores, da forma de pagamento e daquilo que o Flamengo espera para poder dar uma finalização nesse projeto de ter o Lucas Paquetá de volta ao Flamengo. A forma de pagamento era uma das coisas que estavam preocupando a diretoria rubro-negra e que nesse final de semana nós tivemos algumas definições. Lembra que eu falei para vocês que mais uma reunião aconteceria? O BAP se antecipou, deu um telefonema e muita coisa se abriu depois desse telefonema do BAP, e é isso que eu vou contar para vocês também aqui no vídeo de hoje. É importante a gente falar no vídeo de hoje também do Campeonato Carioca, porque enquanto eu aguardava a possibilidade de fazer algumas ligações para trazer para vocês informações sobre o Paquetá, eu fiz algumas continhas sobre o Campeonato Carioca e o que eu descobri não foi nada legal através dessas contas. Também fiz contas para poder saber da situação do Michael e o que envolve essa ida do Michael ou não para a equipe da Vila Belmiro. Então eu quero falar sobre tudo isso com vocês a partir de agora nesse vídeo, mas antes eu vou lembrá-los de se inscrever no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para o canal continuar crescendo. Aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. E já são 13 anos cobrindo o Flamengo, trazendo para vocês com exclusividade muitas informações que muitas das vezes a mídia, 1-2 semanas depois, vem repercutir. Então, para a gente continuar fazendo esse trabalho, é fundamental você se inscrever, é fundamental você chamar seu amigo, sua amiga, para se inscreverem aqui também, clicar no sininho e marcar a opção todas, de maneira que, independente do horário que a gente entrar, você receba a notificação de novo vídeo, como agora, por exemplo, a gente não está entrando no horário habitual, mas aqueles que clicaram ali no sininho vão receber a notificação de novo vídeo. A gente está com uma promoção também de um sorteio do Manto Sagrado Oficial. Esse Manto Sagrado que saiu lindão de 2026, mas que saiu bem caro mesmo, de R$ 499 até R$ 1.000. Você pode ganhar aqui no nosso canal através de um Pix de R$ 50. É isso mesmo. O Pix fabriciomllopes@gmail.com, que você vai ver no comentário fixado, é a forma de você participar do sorteio no dia 17 de fevereiro do Manto Sagrado. Basta fazer o Pix no valor de R$ 50, a gente vai anotar o seu nome aqui e no dia 17 de fevereiro nós vamos sortear o Manto Sagrado Oficial do Mengão Queridão para vocês. Valeu? Já pensou? Ganhar esse manto maravilhoso por apenas R$ 50? É molinho, não é? Então faz o Pix está aqui no comentário fixado, fabriciomllopes@gmail.com, e concorra ao Manto Sagrado. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo só tem mais um jogo para fazer nessa fase de grupos do Campeonato Carioca. E com a derrota que nós tivemos para o Fluminense, o Flamengo já não alcança mais, por exemplo, o Botafogo. E está praticamente descartada qualquer possibilidade da gente disputar o título carioca desse ano. Claro, devido às apresentações dos meninos no começo, devido à derrota para o Fluminense ontem, o Flamengo está praticamente no quadrangular do descenso. O que é esse quadrangular do descenso? São as duas piores equipes do grupo A contra as duas piores equipes do grupo B. Aí vai ser formado o grupo X, onde se tem 6 jogos, 2 a mais do que as equipes que vão se classificar para as quartas de final da competição. E nesse quadrangular, nesse grupo X, com esses 4 times, vão ser 6 jogos, todos jogando contra todos. Aquele que tiver menos pontos depois desses confrontos do grupo X
será o rebaixado do Campeonato Carioca. Para que o Flamengo não entrasse nesse grupo de descenso, nesse tal grupo X, o Nova Iguaçu, por exemplo, precisaria perder as suas 2 partidas que restam no certame e virem outras combinações de resultados para o Flamengo não entrar nesse grupo X aí, que é o grupo que vai lutar contra o descenso. De qualquer forma, as chances do Flamengo entrar no grupo X são de mais de 90%. E aí a pergunta que eu faço para vocês: valeu a pena ter quebrado o rebaixamento? Valeu a pena ter quebrado o planejamento para não entrar no grupo de descenso e mesmo assim ter entrado no grupo de descenso? Porque foi isso que aconteceu. O Flamengo antecipou as voltas dos profissionais para o jogo contra o Vasco, vencemos, perdemos para o Fluminense e podemos estar indo jogar o grupo X, que é o grupo de descenso. Valeu a pena ter quebrado o planejamento por isso? A equipe do Flamengo voltou a jogar com 9 dias de preparação, com 9 dias de pré-temporada. E o resultado pode estar sendo exatamente o mesmo que o Sub-20 conseguiria. Claro, o temor da maioria dos torcedores era que Vasco e Fluminense aplicassem goleadas históricas no Sub-20. Dessa parte nós escapamos, mas da luta contra o rebaixamento do Campeonato Carioca não, ainda não. Valeu a pena, pessoal? Comenta aqui para mim, para eu entender direitinho. Você que era a favor do retorno, da quebra do planejamento, me diz, valeu a pena? Era isso mesmo que o Flamengo deveria ter feito? Foi da maneira correta? Coloca aqui nos comentários. E mais, pelo que vocês viram das 2 apresentações do Flamengo, que foram 2 apresentações distintas, coloquem aqui para mim. Qual é o jogador que vocês estão com um pressentimento mais otimista que pode brilhar nesse ano pelo Flamengo? E qual jogador vocês ficaram com a impressão que esse ano não vai, que vai ser um ano difícil pra caraca pra ele? Um otimista, um pessimista. Coloquem aqui o que vocês entenderam desse cenário do Flamengo nesses 2 jogos. E ontem eu queria ter feito essa perguntinha e acabei me esquecendo. Qual a avaliação de vocês sobre o goleiro Andriel? Foi uma boa primeira apresentação? Uma apresentação razoável? Uma excelente apresentação? Uma apresentação péssima? Vai dar para o Andriel lutar pela posição de titular com o Rossi, pelo que vocês viram de uma única apresentação dele? Coloquem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esses tópicos. Agora, o Santos está tentando levar o Michael para lá. E o grande empecilho do Santos conseguir levar o Michael para lá são as luvas e os bônus que o Marcos Braz prometeu ao atleta num contrato que vai até o fim de 2028. Mas Fabrício, que bônus é esse? Que luvas são essas? O que está acontecendo com o Michael? Bom, eu falo a vida inteira para vocês que o Michael recebe cerca de 2,5 milhões de reais mensais. Na verdade, o salário fixo dele é de 1,5 milhões de reais. Mas o Marcos Braz propôs a ele o pagamento de 30 milhões de reais em luvas diluídas no salário dele até o término do contrato, o que aumenta no salário dele mais 500 mil reais em luvas, o que já daria 1,5 milhão, 2 milhões de reais, 1,5 milhão mais 500 mil, 2 milhões de reais. Desde que chegou ao Flamengo, o Michael vem ganhando bônus pelos títulos conquistados no Flamengo, que se a gente somar e dividir no salário dele, tem acrescentado mais cerca de R$500 mil por mês no salário dele, o que leva o salário dele para 2,5 milhões de reais. A discussão do Michael com o Flamengo é: o Michael quer o pagamento das luvas até 2028, ou seja, esses 500 mil por mês, ele quer continuar recebendo do Flamengo. E ele quer, pasmem, continuar recebendo do Flamengo os bônus por títulos conquistados até o fim do contrato dele em 2028. Como ele baixou a pedida salarial para o Santos de 1,5 milhão para 1 milhão, o Michael receberia 1 milhão do Santos, mais 500 mil do Flamengo, que já garantiria a ele 1,5 milhão de salário, mais os bônus pelos títulos que a equipe deste ano
alcançar, que poderia ser mais 500 mil reais, como foi desde o tempo que ele chegou no Flamengo. Então, o espertinho do Michael, e ele não tá errado, ele tá lutando pelo bem dele, pela família dele, pelo bem da família dele, ele não está errado. Ele pode pedir, o Flamengo pode recusar, o Santos pode inteirar. É do jogo. O Michael não é um mercenário, o Felipe Luiz não era mercenário quando se trata de negociação salarial. Os caras estão lutando pela vida deles. Então eu 100% entendo. Vamos lá. O Santos pagaria 1 milhão, o Flamengo pagaria mais 1 milhão, por causa dos bônus e das luvas. Então o Michael ficaria com um salário de 2 milhões jogando no Santos. Perderia para o que tem hoje apenas R$500 mil. É coisa pra chuchu que ele tá perdendo também. R$500 mil até 2028 é muita grana. Então, essa composição de valores aí é o que tá afastando o Michael do Santos. O Santos não quer pagar essas luvas, não quer pagar esse bônus para ele. Isso é coisa dele com o Flamengo. Só que o próprio Michael já tá vendo que o que pode acontecer com ele esse ano é que se ele ficar com essa exigência, que de novo é um direito dele, e o Flamengo ficar batendo o pé para não pagar, o que vai acontecer é que ele não vai jogar. Assim como o Pablo não jogou o ano passado. Não jogando, ele vai se desvalorizar. E esse ano, quem tá desejando ele é o Santos, que tem o Arão, que tem o Neymar, que tem o Brazão, que tem o Gabigol. Se ele ficar sem jogar essa temporada, quem pode querer ele pode ser um Remo, pode ser um Vasco, e aí não teria castigo maior, né, do que jogar no Vasco. E aí quando eu cito o Remo, eu não estou desmerecendo o Remo ou o Michael, eu estou dizendo que o Remo não tem pretensões ainda de títulos na Série A do futebol nacional. Nem se sabe se o Remo estará na Série A do futebol nacional o ano que vem, mas é nesse patamar que ele vai estar se ele não jogar. O Pablo foi para o São Bernardo, ficou um ano parado recebendo do Flamengo e acabou sendo contratado para o São Bernardo, equipe da Série A do Campeonato Paulista, mas do interior que não disputa o Brasileirão da Série A. Então o Michael também está ameaçado por isso. E o Flamengo espera que nas próximas horas o Michael resolva esse problema que tem e se transfira para a equipe da Vila Belmiro. E aí eu pergunto para vocês, o Michael fará falta ao Flamengo? O que vocês acham sobre essa facilidade que o Flamengo está colocando para deixar o Michael ir embora? E o Flamengo não se opõe a uma venda em definitivo, ao empréstimo com obrigação de venda? Não. Depois que resolver o problema com o Michael, o Flamengo vai liberá-lo ao Santos da maneira que o Santos desejar. Agora, bora falar sobre o Lucas Paquetá, tá? Ontem, e aí eu não consigo precisar para vocês se foi de manhã, de tarde ou à noite, mas ontem o BAP fez um telefonema para dirigentes do West Ham que deu uma destravada total no negócio, tá? O que estava pegando entre Flamengo e o West Ham, como eu venho trazendo para vocês sistematicamente, dia após dia, tomando até xingo de vocês de tanta cobertura que eu tô dando do caso Paquetá, e não é de hoje. Quem me acompanha sabe que pelo menos desde antes do meio do ano passado, aqui na minha coluna do Portal O Dia, eu venho tratando da situação do Lucas Paquetá, porque existia a vontade dele vir para o Flamengo. Ele mesmo já havia dito que tinha conversado com Marcos Braz, depois conversou com José Boto, mas que naqueles momentos as coisas não se encaixavam. Então eu estou cobrindo essa situação desde quando tudo começou. Bom, o Flamengo ofereceu e foi aceito pelo West Ham cerca de 42 milhões de euros, tá? Onde seriam valores fixos mais variáveis por metas alcançáveis. O West Ham não quer ter a impossibilidade de receber algum desses 42 milhões de euros. Então, o West Ham propôs ao Flamengo que juntasse tudo num pacote só, ou seja, 42 milhões de euros fixos por Lucas Paquetá. O BAP ligou ontem para os caras e disse, ok, fechamos em 42 milhões fixos. Então, pessoal, não teremos variáveis
para o caso do Paquetá. É 42 milhões fixos, fechou? Foi a virada que tivemos para agradar o West Ham, e essa virada aconteceu ontem através de um telefonema do BAP para os caras lá. O Flamengo não tem só isso para pagar, não são só os 42 milhões. Soma-se a isso 18% de uma tributação que vai ali em cima, que eu já havia dito para vocês. Soma-se a isso também cerca de 5 milhões de euros a mais, fora os 42, para pagamento de agentes e de profissionais que estão participando da negociação. Então, você colocando 18% em cima do valor, mais 5 milhões de euros de comissões, essa negociação ela esbarra em 50 a 59 milhões de euros, tá? Disparada a maior contratação do futebol sul-americano. Pô, Fabrício, o Gerson foi 35, o Flamengo vai ser agora 59? Não, o Gerson não foi 55, não foi 35. 35 é o que se sabe que se pagou ao Zenit. Tem ainda o pagamento dos agentes, os impostos, que no caso do Cruzeiro eu não consigo dizer para vocês quanto foi, mas também teve. Então, se somar tudo, a contratação do Gerson deve ter esbarrado em 40, 45 milhões de euros. E a do Flamengo vai esbarrar em 60 milhões de euros nesses moldes que eu tô contando aqui para vocês, beleza? Bom, o Flamengo tem um mecanismo de solidariedade que pode ser utilizado pelo clube. Esse mecanismo de solidariedade daria ao Flamengo um abatimento de cerca de 10 milhões de euros, mais ou menos. Aí já é a parada com o West Ham. Então, se o Flamengo vai passar para o West Ham 42 milhões de euros, o West Ham vai ter que devolver ao Flamengo cerca de 10 milhões de euros. O Paquetá sairia ali por 32 milhões de euros. Por que era importante eu explicar isso para vocês? Porque tá muito estranho, o Flamengo tá aceitando valores tão altos, né? É por causa dessa jogada do mecanismo de solidariedade. O que tá pegando agora? O West Ham quer, desses 42 milhões de euros, 35 milhões de euros fixos. Pasmem, o Flamengo topou. O problema não é esse. O Flamengo topou. Vão ser 35 milhões de euros à vista. O Flamengo vai fazer o Pix 35 à vista pro West Ham. E aí sobra o resto. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Sobram 7 milhões de euros. O que o Flamengo propôs ao West Ham? Desses 7 milhões de euros, 3,5 milhões de euros em julho de 2026 e julho de 2027, os outros 3,5 milhões de euros. O West Ham não quer. O West Ham quer receber os 42, tudo dentro de 2026. É só isso que tá pegando. O Flamengo não vai deixar de comprar o Paquetá por causa de 3,5 milhões de euros. Porque o West Ham até topa receber 3,5 em julho, mas quer receber os outros 3,5 no máximo até dezembro desse ano. É só isso. O BAP não vai deixar de comprar o Paquetá porque 3,5 milhões vão entrar em julho do ano que vem ou em dezembro desse ano. Mas aí tem aquele negócio. Não vai deixar, mas bora dar uma cozinhadinha. De repente, do lado dela, os caras entendam também que, pô, são só 3,5 milhões de euros, custa nada esperar até julho. Então, fica nesse jogo aí. E o Flamengo espera até terça-feira, também conhecido como amanhã, ter resolvido tudo com o Lucas Paquetá. Essa que é a parada. O Flamengo espera, eu não disse que vai resolver, porque do mesmo jeito que há uma paciência do lado de cá, também há paciência do lado de lá. Então pode ser que eles estiquem isso até quinta, até sexta, até sábado. Não é uma negociação simples, não é uma negociação fácil. Nós estamos falando da maior transação financeira da América do Sul de todos os tempos. Então tem que haver paciência das duas partes para as coisas acontecerem da melhor maneira. Mas se hoje vocês me perguntassem um percentual, coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tô tão otimista por tudo que eu apurei hoje pela manhã, que eu diria para vocês que o Flamengo hoje está ali em 99% de chance de anunciar o Paquetá nos próximos dias. Seja essa semana, seja na semana que vem, mas a coisa está muito próxima de acontecer. E aí a gente finaliza essa novela e vamos para uma próxima novela. Terminando a contratação do Paquetá, o foco do Flamengo vai ser 100% em um atacante. Ainda para esta janela. Fechou? Olhos bem abertos no nosso canal. Faz o Pix de R$50 para concorrer ao manto sagrado.
Tamo juntos. Obrigado por tudo. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Desculpa pelo vídeo ter saído mais tarde, mas eu precisava dessas informações. Tchau, tchau, pessoal.